Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e hoje nós vamos falar sobre a matemática básica salva. O que isso significa? Significa que muitas vezes quando você está numa prova de um concurso público, de um vestibular ou até mesmo do Enem, você pode não lembrar, olhando para a questão lá de matemática, do que se trata essa questão, de que assunto ela está falando e assim ficar mais difícil você lembrar exatamente qual os procedimentos que você deve realizar para resolver essa questão. Porque, afinal de contas, cada assunto dentro da matemática às vezes tem as suas regras, tem as suas particularidades. Mas a matemática básica pode salvar você se você interpretar corretamente a questão. E é claro, interpretando corretamente você vai saber pelo menos quais as operações a serem utilizadas, quais as operações básicas. E para te dar esse exemplo, eu estou trazendo aqui exatamente um problema sobre regra de 3 composta. E até quero te convidar, se você não assistiu ainda esse vídeo nosso sobre regra de 3 composta, aqui em cima já está passando para você exatamente o link do vídeo para você assistir depois, porque aqui eu vou resolver primeiro por uma regra de 3 composta, exatamente no procedimento passo a passo, sem nenhum tipo de simplificação. Vou fazer exatamente como deve ser feito, ok? E depois, no segundo momento, eu vou resolver só usando as operações básicas, tá certo? Então, acompanhe aqui comigo essa questão que diz assim: uma família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Então, como eu te falei, para resolver através de uma regra de 3 composta, nós vamos anotar exatamente todas as informações que nós temos. Nesse caso, nós falamos de pessoas, quantidade de dias e quantidade de quilos de pão, ok? Então vamos lá, vamos anotar aqui passo a passo. Então são 6 pessoas, nós temos 2 dias e nós temos 3 quilogramas de pão. Então o pão aqui ele é medido em quilogramas, a quantidade de pão. Agora vem o seguinte: quantos quilos? Então aqui está o nosso X da questão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Cuidado, esse 2 é uma pegadinha. Se são 6 pessoas e estão ausentes 2, aqui é para nós usarmos o número 4. Porque são 4 pessoas que vão continuar se alimentando. Então, usando os procedimentos da regra de 3 composta, vou construir aqui uma fração do 3 sobre o x, que é a nossa coluna principal, e colocar o sinal de igual. E agora eu vou fazer a comparação das grandezas. Por exemplo, o número de pessoas está diminuindo, de 6 foi para 4. Quanto menos pessoas eu tenho, menos pão eu preciso. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Nós vamos manter o 6 sobre 4, colocar o sinal de multiplicação. Agora vamos pensar na quantidade de dias. A quantidade de dias está aumentando. Então, quanto mais dias eu tenho, mais pão eu vou precisar. Significa que se os sinais são iguais, as grandezas também são diretamente proporcionais e nós vamos manter aqui exatamente o 2 sobre o 5. Agora, nós vamos copiar o 3 sobre x, colocar o sinal de igual e resolver multiplicando em linha reta. 6 vezes 2, 12 e 4 vezes 5, 20. Para terminar, essa última multiplicação ela é sempre cruzada. Então, nós teríamos o x multiplicando 12, que daria 12x, e obviamente o 3 multiplicaria o 20, que daria 60. Então, o x seria 60 dividido para 12, ou seja, nós teríamos 5 quilogramas, que é a alternativa da letra B. Agora vamos pensar em como seria esse mesmo problema se nós só usássemos a interpretação através da matemática básica. Vamos ver como é que seria? Pensando agora, nós vamos começar então usando a quantidade de pão. Nós temos 3 quilos de pão. Então, 3 quilos de pão, vamos falar sobre unidades de medida. Então,
3 kg de pão é a mesma coisa que 3.000 gramas de pão. Só que isso é consumido em 2 dias. Então nós vamos dividir 3.000 por 2 para saber quantos gramas são consumidos por dia. E aí nós teríamos 1.500 gramas. Isso em um dia, pensando nas 6 pessoas. E aqui nós podemos descobrir agora quanto cada pessoa come. Então, dividindo 1.500 gramas por 6 pessoas, nós vamos descobrir exatamente o quê? Que cada pessoa come 250 gramas. Então, cada pessoa come 250 gramas, isso em um dia, certo? Então, cada pessoa, vou anotar aqui, é importante. Se você não quiser, na hora da questão, anotar esse passo a passo, tudo bem, né? Mas aqui eu estou anotando que é cada pessoa por dia, certo? Vamos pensar o seguinte. Nós vamos alimentar agora 4 pessoas. Então, são 250 gramas, ok? Vezes 4 pessoas. E isso vai me dar exatamente 1.000 gramas. Então, se nós temos 1.000 gramas, isso em um dia é o mesmo que termos 1 quilograma, ok? E agora vamos pensar pelo básico. São 5 dias. Então, se é 1 quilo durante 5 dias, então 1 quilo vezes 5, que daria exatamente os mesmos 5 quilogramas. Então, com isso, eu quero te mostrar que às vezes não importa o caminho que você usou. Se você lembrar das regras passo a passo, parabéns, ótimo, você venceu a guerra. Agora, se você não lembrar, existe a possibilidade sim de você usar o passo a passo da matemática básica. Eu quero te pedir para deixar nos comentários aqui qual dos 2 procedimentos você achou mais prático, usando a regra ou usando só a matemática básica. Pode ser? Eu quero ver teu comentário aqui no final, então, sobre isso, beleza? Então, espero que você deixe sim teu comentário para a gente saber. Esse tipo de situação ela é muito útil para a prova do Enem, porque mais da metade da prova é sobre matemática básica e ela pode ser resolvida sim usando matemática básica. Então, preste muita atenção sempre nos detalhes para você saber qual operação usar, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido realmente muito útil e que essas dicas, que essas informações aqui você possa aplicar nos teus estudos. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar também entre os teus amigos, deixa teu comentário aqui e nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também lá no Passeio Direto, onde depois eu vou colocar uma lista sobre regra de 3 composta. Então você vai poder chegar lá e baixar essa lista de regra de 3 composta para estudar, tá certo? Então espero você nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.